bem com vocês? Finalmente estreou o live action de Winx. E eu tô muito feliz. Eu tô, tipo, realmente muito satisfeita com o resultado. E assim, eu queria dizer, era tudo que eu esperava, mas era mais do que eu esperava, era tudo que eu queria. E assim, obviamente esse vídeo aqui vai ter spoilers, então se você não assistiu ainda, assiste a série primeiro, depois volta, porque tem muita coisa que eu vou spoiler aqui ao longo do vídeo. Mas assim, muita gente tá reclamando por aí das coisas do desenho que não estão na série. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui mostrando algumas coisas do desenho que estão na série e que eu tenho certeza que a maioria das pessoas não reparou. Mas antes de começar a falar das referências, eu queria comemorar, porque assim, eu tava certa sobre tanta coisa, entendeu? Eu fiz aquele vídeo de teoria lá, eu fiz aquele TikTok e eu tive que aguentar as pessoas falando: não, porque não vai ter asa, não, porque elas são a falta do elemento, sim, entendeu? Tipo, um monte de coisa que eu sabia, quer dizer, eu acreditava que eu tava certa e eu tive que aguentar um monte de gente falando que eu tava errada, que não fazia sentido o que eu tava falando, e eu estava certa de que as asas iam ser tipo o Enchantix do rolê, eu tava certa de que ia ter transformação, eu tava certa de que a musa ia sim ter relação com música, eu tava certa que os elementos eram os elementos primários e que era tipo a magia com a qual elas tinham afinidade, eu tava certa sobre a chama, quase aquele vídeo de teoria inteiro tava certo, então assim, tô muito feliz, ok? E eu mereço esse meu momento aqui. Mas agora vamos começar a falar das referências do desenho na série. E eu estou sem roteiro dessa vez, então assim, não sei o que vai acontecer. Vamos começar algumas coisas que eu já spoilei aqui do vídeo, né, no meu react aqui. Bom, pra começar, temos a chama do dragão. Seu destino sempre foi ser a guardiã da chama do dragão. Gente, o tanto que eu gritei na cena que a Rosalind falou chama do dragão. Mano, eu tinha segurado por muitas coisas, mas essa, tipo, ela foi falando e eu tava tipo, chama do dragão, chama do dragão, chama do dragão. Aí ela, chama do dragão, e eu, yes! Enfim. Chama do Dragão está presente na série, como eu falei que estaria, porque não faria sentido o plot da Bloom sem a Chama do Dragão. E assim como no desenho, ela é o poder que criou todo esse mundo de Winx. Na série a gente tem o adendo de que essa magia foi responsável por criar os queimados lá no passado, e foi por isso que a Bloom conseguiu trazer eles pra forma real deles. Mas a verdade é que a Chama do Dragão, ela criou toda a magia, e a Bloom tem essa chama. E aí as pessoas falam, tá, mas então a Rosalind é a Daphne? E não é, eu não acho que é exatamente isso, porque assim, a Daphne era irmã da Bloom, e ela foi responsável por colocar a chama na Bloom e deixar a Bloom com os pais adotivos. A Rosalind só fez a segunda parte, que foi deixar ela com os pais adotivos, então eu acho que talvez a Daphne ainda possa existir como irmã da Bloom e como guardiã da chama e como pessoa que colocou a chama na Bloom quando ela era bebê, então não vou descartar a Daphne completamente, não vou dizer que a Rosalind era a Daphne. Mas tem referências claras ao que a Daphne era pra Bloom na primeira temporada. A primeira delas é quando ela sai na floresta, a primeira vez que ela enfrenta ali os queimados, que a gente tem aquele brilhinho e aquela voz. E eu já tinha comentado que eu achava que aquilo ia ser a Daphne. Não foi a Daphne, mas foi uma referência clara ao que a Daphne era. A Bloom costumava ouvir a voz da Daphne e ser guiada pelos lugares por ela. Enfim, nos encontramos. Venha comigo. E a Rosalind acabou tendo esse papel pra Bloom na temporada. E também tem a questão dos sonhos, que lá no começo aconteciam algumas situações em que, antes de saber a verdade sobre quem ela era, de onde ela veio, a Bloom ela tinha uns sonhos que ela acordava meio brilhando, assim, no meio da noite, até assustava os colegas de quarto dela. Não é um simples pesadelo. Olha pra ela. Pai, eu estou indo, espera! É impressionante, parece que ela se transforma enquanto dorme. E na série a gente pôde ver isso, na série em que ela tá junto com a Aisha e ela, sei lá, mano, é possuída ali por aquela memória. Aquilo é uma referência direta do desenho, então se você não percebeu, tá aqui. E ainda falando na chama do dragão, a gente tem o anel da Stella. Vai ficar bem depois que eu achar o meu anel. Você sabe onde ele está, não é? O anel se manteve do desenho pro live action, só que eu acho que tem alguns detalhes em relação ao anel que vocês talvez não tenham percebido que também foram referências ao desenho. A primeira delas é que a primeira missão, grande missão das Winx ali, é ir atrás do anel. E apesar dessa não ter sido a primeira vez que elas enfrentaram as Trix exatamente no desenho,
o que realmente uniu, a primeira missão de fato das Winx foi ir atrás da Estela, não do anel, porque as Trix estavam atrás do anel dela. Queremos o anel de Estela, é claro. Tadinha da Estela, presa nos meus discos de energia que cada vez apertam mais. E aí vamos dividir isso aqui em duas partes. Primeiro vamos falar do anel em si. Eu acho que isso talvez não tenha ficado muito claro na série, mas é mais uma interpretação minha do que real, tipo um fato, então não saiam falando por aí que é isso mesmo, tá? Porque eu não tenho certeza, é a minha interpretação. Mas quando o Queimado pegou o anel da Estela e se manteve com ele, eu achei estranho. Porque ele, tipo, não só ignorou que o anel tava lá dentro, não era só uma joia aquele anel, não era só um teletransporte aquele anel. E a gente sabe que os Queimados estavam atrás da Bloom por conta da Chama do Dragão. E no desenho é justamente isso que acontece, eles ficam atrás do anel da Estela por um tempão achando que a Chama do Dragão tá nele. Foi esculpida de uma pedra imersa na fonte da luz, que ainda hoje existe e é somente um dos muitos presentes ofertados pelo grande fogo sagrado. Então eu acho que talvez de fato tenha um resquício de Chama do Dragão no anel da Estela e que por isso aquele Queimado tenha se atraído pra ele e mantido com ele no peito. Então eu acho que isso foi uma referência também. E agora falando da missão em si, em que elas vão pra lá, no desenho, quando rola essa missão de ir atrás da Estela porque ela foi sequestrada, as Winx também estão, tipo, meio discutindo, e elas também vão pra um lugar que é meio no meio do nada, assim, pra resgatar a Estela, que na verdade não era a Estela de verdade. Inclusive, esse lance do desaparecimento da Estela, que na série eles revelaram como ela estando invisível, eu também interpretei como uma referência clara do desenho, porque justamente nesse episódio a Estela desaparece, e no começo as meninas estão tipo, ela deve ter ido fazer compras ou qualquer coisa assim, e eventualmente elas começam a perceber que é sério. Você acha que a Estela está por aqui? Ah, a Estela pode estar em qualquer lugar. Então, eu não consegui não ver como uma referência. A gente também tem toda a questão do Riven, né, gente? No desenho, o Riven, ele era, eu não vou dizer enfeitiçado, apesar dele ter sido de fato enfeitiçado, mas ele era manipulado pela Darcy, que era uma das Trix, pra meio que trair os amigos e voltar contra os Winx. Você podia ser bem melhor. Se você fosse um de nós, poderia ser muito mais poderoso. Gostei disso. Então todo esse envolvimento dele com a Beatrix e todo esse lance dele estar meio que do lado oposto dos amigos é uma referência ao desenho também e ao arco dele com a Darcy. Inclusive eu acho muito interessante que a Beatrix, ela tem meio que a personalidade e o passado da Darcy, porque na 8ª temporada a gente descobriu que a Darcy se tornou bruxa porque o reino original dela tinha sido destruído e várias coisas aconteceram. A gente tem o arco da Darcy, que é ela com o Riven, e o poder da Storm, que são os relâmpagos. Então ela de fato combinou as 3 Trix nela. E assim, eu não sei se alguém por aí não gostou desse lance da Bloom ter sido meio manipulada pela Beatrix, mas isso também eu senti que teve uma referenciazinha da 2ª temporada ali, daquela época que ela foi manipulada pelo clone do professor Avalon. Obrigada. Não precisa me agradecer. É um presente do seu passado. E eu acho que a própria questão do Avalon tava no personagem do Callum, que é aquele cara que tava infiltrado ali até a Beatrix matar ele. Porque é o mesmo plot, tipo, a Faragonda do desenho, ela confiou no Avalon pra dar aula na escola, só que ele foi trocado. E a Farah Downing, da série, confiava naquele ajudante dela, que na verdade não era quem ela tava imaginando. Então eu acho que rolou ali uma referência a Bloom e a Avalon, nesse rolê aí, Beatrix, Callum e Bloom. E é claro que, assim, a sequência de transformação, pra quem é fã de Winx, foi a coisa mais perfeita possível, né? Porque ela era uma referência clara ao Ancient Jinx, entendeu? Mostrando a mãozinha, a perninha, vou colocar aqui pra vocês verem as duas ao mesmo tempo e vocês vão ver que era igual. E eu fiquei muito feliz, assim, tipo, ok, beleza, ela não trocou de roupa, ela ficou só com a asa, mas, sabe, foi um fanservice tão bem feito ver o foguinho, assim, rolando ali na mão da Bloom, assim, pra mim foi perfeito e eu não mudaria nada nessa sequência de transformação. Por mais que a sequência de transformação
tenha sido muito parecida com Ancient Chicks, eu acho que todo o contexto em que ela aconteceu lembra muito a primeira vez que a Bloom se transformou. Ela se transformou numa situação em que ela estava em perigo, que ela precisava proteger a Alfeia, ela não sabia direito o que ela estava fazendo, e ela estava perto do lago de Alfeia, e nesse caso a gente tinha a água da Aisha ali em volta. Então eu acho que foi também uma referência à primeira vez que a Bloom se transformou no desenho. Nossa, eu me transformei! E agora umas coisas um pouco mais discretas, mas que eu também achei que foram total referências do desenho. A primeira, a gente tem a Stella reclamando da quantidade de flores que a Terra espalha pelo quarto. E no desenho ela fazia a mesma coisa com a Flora, inclusive era uma das principais tretas entre elas, era porque a Flora estava espalhando as flores dela por todo lugar. Eu deixei a Flora colocar as flores dela na minha janela porque elas precisavam de muita luz. Mas aí ela extrapolou e colocou um monte de melanoma varicosa. Logo que a Bloom chega na escola e vai falar com a Farrah Downing, ela fala que ela esperava mais asas e coisas mais Tinkerbell. E a Farrah fala que a Tinkerbell existe, que é uma fada do ar. E aí você pode ter pensado que isso fosse só uma referência a Peter Pan, mas na verdade era uma referência também ao World of Winx, que é o spin-off de Winx que tá na Netflix, em que existe uma vilã chamada Tinkerbell. Então é essa Tinkerbell de que a Farrah estava falando. Na primeira conversa entre a Aisha e a Musa, elas se dão bem porque a Musa fala que ela dançava quando ela era pequena, então ela entende o que a Aisha passa com a natação. Isso também é uma referência no desenho, porque o momento em que as duas finalmente começam a se dar bem é quando elas conversam e a Aisha revela que ela dançava quando ela era pequena, e isso é um momento de bonding entre elas. O que você mais gosta de fazer com a sua melhor amiga? Eu adoro dançar, é a minha paixão. Sério? Dá pra você me ensinar? E ainda falando nas duas, eu fiquei com a impressão de que a cena em que a Aisha meio que convence a Musa a conversar com o Sam foi uma referência ao final da segunda temporada, quando as duas estão dançando juntas e a Aisha percebe que a Musa e o Riven estão trocando olhares e que o Riven quer dançar com ela, e aí ela meio que entrega a Musa pro Riven e fala, mano, vai, sabe? Eu senti essa vibe dela. Inclusive, eu queria dizer que até na série eu tava chipando as duas, mas eu achei que a Musa e o Sam formaram um casal bonitinho, então vou deixar passar. Outra referência pequenininha é que quando a Bloom tá conversando com a Beatrix, ela diz que ela nasceu em 2004, e coincidentemente ou não, 2004 é o ano em que o Winx foi lançado, então a Bloom literalmente nasceu em 2004. A gente também vê a Farrah mencionar a convergência de magia de fadas, que é um tema que foi introduzido na segunda temporada e que a gente vê as fadas fazendo ao longo da história. Usando convergência mágica, nunca fizemos isso. Na teoria é possível, juntando nossos poderes fundamentais. Mas pro final da série, a Musa finalmente revela porque que ela tem tanto problema com emoções e tudo mais, que foi que ela viu a mãe dela morrendo e ela sentiu a morte da mãe dela e ela nunca mais quer sentir algo daquele tipo de novo. E que é por isso também que ela não fala da família dela. No desenho a gente tem uma coisa muito parecida. A mãe da Musa também morreu. Na verdade, tipo assim, a principal questão da vida da Musa tá girando em torno da mãe dela. E a diferença é que a Musa era bebê quando a mãe dela morreu, então ela não sentiu a morte da mãe dela ali, mas também é o motivo pelo qual ela não fala sobre questões familiares com as amigas. Nós temos também as espadas do Riven e do Sky, que apesar de a gente não ter visto aquelas espadas transparentes e coloridas que nem a gente tinha no desenho, os cabos das cores das espadas deles são da mesma cor que eles tinham no desenho. Do Sky é azul e a do Riven é rosa. Tem uma coisa que eu não sei dizer direito se foi uma referência direta, mas eu acho que o fato da Farrah e do Sol e do professor pai da Terra, agora eu não lembro o nome, e toda aquela galera tá envolvida na destruição lá da cidade de Beatrix, talvez possa ser uma referência ao fato de que no desenho a Farrah, a líder da Escola das Bruxas e o líder de Torre Nebulosa, todos tinham feito parte da Companhia da Luz, que deveria ter protegido Domino, que era o reino original da Bloom e dos pais dela, mas como ela não esteve na batalha final, ela não sabia exatamente o que aconteceu com os pais da Bloom. Então eu senti uma referência por ter essa questão de todos estarem envolvidos, por envolver a destruição de um lugar, mesmo que no desenho não tenham sido eles que destruíram, e por ela não saber dar todas as respostas sobre o pai da Bloom pra ela. E também tem a questão, aí eu acho que eu tô viajando bastante, de que a Rosalind diz que o pessoal lá da cidade que eles destruíram eram todos
bruxas, bruxos, feiticeiros, sei lá, que por isso ela fez aquilo. E quando revela a aparência deles no final, eles me lembraram bastante o pessoal do Círculo Negro, que eram bruxos que estavam atrás da Bloom por conta da chama do dragão. Então, meio que é a mesma coisa ali, né? Eles também estavam atrás dela por causa disso. Então eu acho que talvez possa ter sido uma referência, e talvez eles explorem isso mais, e talvez tenha uma relação mais direta com a questão das fadas da Terra terem desaparecido, como era na 4ª temporada, não sei. E por fim, a cena final, quase final, em que as Winx vão passar uns dias na casa da Bloom pra ela contar a verdade pros pais, é uma referência direta da 4ª temporada, quando elas se mudam pra Terra e elas vão pra casa da Bloom. É exatamente tipo a mesma cena delas chegando. E assim, é legal ter todas as referências, é fanservice e tudo mais, mas não para por aqui. Porque eu acho que é justamente por meio dessas referências que a gente pode descobrir um pouco como vai se desenrolar o plot da série daqui pra frente, especialmente o que aconteceu com a Farrell, que eu não acho que esteja morta de verdade. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso, que deve sair amanhã ou domingo, então assistam pra descobrir o que eu acho que vai acontecer daqui pra frente. Enfim, gente, é isso. Comenta aqui o que vocês acharam e se tem mais alguma referência que vocês perceberam e eu não percebi. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e deixar o sininho para ver os próximos vídeos. E eu queria agradecer aos membros do canal a partir do nível Safira. Yetio, Mirazi, Kimi, Emanuel, Biscoito, Tia Cake e João Souza. Muito obrigada por serem membros. Se vocês quiserem saber como faz para ser membro e quais são os benefícios de cada nível, clique em Seja Membro aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo.